Surrexit Dominus Vere. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Caríssimos irmãos, celebramos nesses últimos dias, em toda a Igreja, os grandes dias da nossa salvação. Especialmente nos últimos 3 dias, a Igreja esteve de luto ao celebrar a morte de nosso Senhor e Deus. Mas hoje cantamos alegremente o Aleluia da ressurreição. Eis para nós o dia que o Senhor nos fez. A ressurreição de Jesus Cristo é a festa mais solene de todas as festas cristãs, porque ela é o mistério central, o fundamento de todas as demais festas. Como vai dizer São Paulo em outro lugar, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas exatamente porque Ele ressuscitou verdadeiramente, então tudo aquilo que nós professamos no credo é verdadeiro e é necessário a nossa salvação. Hoje triunfa a morte e volta à vida, mas há uma vida imortal. Cristo, ressuscitado dos mortos, já não morre mais, e é para nós um motivo de alegria e satisfação, de esperança para a vida eterna. Ele não precisava passar por essas portas chamadas morte, porque Ele é do céu, pertence ao céu, o céu foi criado por Ele e para Ele, mas revestido da nossa carne, quis passar da pior maneira possível por essas portas chamadas morte, para nos dar a esperança. A cruz que carregamos nesse mundo, um dia será recompensada. Dependendo de como nós agimos com a nossa cruz, nós podemos merecer o céu que Jesus já conquistou para nós, mas cabe a nós merecer, receber de nosso Senhor esse grande dom, esse grande presente. Antes da aurora do domingo, como ouvimos no Evangelho, aquelas mulheres que viram como nosso Senhor foi apressadamente enterrado, porque faltavam pouquíssimas horas para o início do sábado, que era o grande dia sagrado, cujas leis eram tão rígidas que até os passos que os judeus podiam dar eram contados. Então elas esperaram. Durante o sábado, elas compraram mais perfumes para completar o ritual do enterro de Jesus. Mas, quando chegaram lá, tiveram essa feliz surpresa de ver o túmulo aberto, o anjo sentado sobre a pedra e o anúncio de que nosso Senhor ressuscitou. Jesus saiu do túmulo glorioso, imortal, sem quebrar os selos, nem quebrar a pedra. Exatamente por isso serviu de sinal esse fato de estar intacto o selo e a pedra, exatamente para tirar a falácia de que os discípulos teriam roubado o corpo de nosso Senhor. Se foram os discípulos que roubaram, como é que eles conseguiram entrar naquele túmulo que tinha apenas uma entrada, estava selada com a pedra, e a pedra estava selada com o selo do governante. E na porta, na entrada do túmulo, estava um grupo de soldados de vigia, exatamente para evitar o roubo do corpo de nosso Senhor. Só depois que Jesus ressuscita é que o anjo vem para então abrir o túmulo, para que o túmulo vazio sirva de prova da ressurreição de nosso Senhor. Produziu-se na ressurreição de Jesus um grande tremor de terra. O anjo do Senhor, brilhante como um astro, desceu do céu, revolveu a pedra, sentou-se em cima dela, e os guardas, vendo esses sinais, ouvindo os relâmpagos, os trovões, o tremor de terra, caíram como mortos, desmaiaram de medo. E é mais uma prova da maldade dos judeus, porque depois esses soldados romanos que sabiam que
dormir em serviço merecia a pena de morte. Aceitaram depois a proposta dos sumos sacerdotes de divulgar que vieram discípulos e roubaram o corpo de Jesus enquanto eles estavam dormindo. Se estavam dormindo, como é que eles viram discípulos roubar o corpo de Jesus? Se de fato o corpo foi roubado, como é que eles sabem que foram os discípulos? No entanto, depois nós vamos ouvir a Sagrada Escritura concluir: essa é a história que se espalhou até aqueles dias entre os judeus. O corpo foi roubado. Mas nós sabemos muito bem o que de fato aconteceu. Jesus, quando ressuscita, vai para onde? Ontem nós dissemos que quando ele morre, ele desce ao limbo dos pais, vai pregar a salvação a Adão, a Eva, aos grandes patriarcas, profetas que estavam no limbo, esperando a redenção. Mas quando ele ressuscita, para onde é que ele vai? Nós vamos começar a ouvir, a partir de agora, os relatos das aparições de Jesus, aparições sucessivas, normalmente em dia de domingo. No início é um pouco difícil de dizer exatamente qual é a ordem das aparições. Aparece a Santa Maria Madalena, aparece a São Pedro, mas é difícil às vezes identificar a ordem correta das aparições. Mas antes de aparecer a São Pedro, antes de aparecer a Santa Maria Madalena, onde é que ele estava? No único lugar que era possível, junto de sua mãe. E nisso, vários autores sagrados, vários autores piedosos, vários doutores, vários santos concordam. E é a coisa mais lógica de se pensar. Nosso Senhor é o exemplar de filho, é aquele que cumpriu o mandamento de honrar pai e mãe com a perfeição excelente. Uma pessoa que está presa, sai da prisão, o primeiro impulso é buscar a mãe. Pessoa que está doente e consegue sair do leito, o primeiro impulso é buscar a mãe. A pessoa que está afastada da família, quando finalmente pode, tem condições, o primeiro impulso é natural no homem, é buscar a mãe. Por que Nosso Senhor seria diferente? Por isso nós podemos crer com toda a piedade e fé que Nosso Senhor, antes de aparecer naquelas aparições relatadas na Sagrada Escritura, entreteve-se com Nossa Senhora, que foi a única que não foi ao túmulo, esteve de pé ao pé da cruz, chorou, acompanhou o enterro, enterrou Nosso Senhor, beijou aquela pedra que selou o seu túmulo, mas só. Depois foi para a sua casa, chorar como mãe que ela era, mas esperar como discípula que ela era. Porque, ao contrário dos demais que todos ouviram a promessa de Jesus mais de uma vez, ao terceiro dia o Filho do Homem irá ressuscitar, todos esqueceram essas palavras de Jesus por causa do tumulto, da dor, da perseguição, do julgamento, do grande escândalo da cruz. Nossa Senhora não. Por isso ela não foi ao túmulo chorar, não foi ao túmulo completar o ritual do funeral dos judeus, mas ficou em casa, chorando, é claro, mas esperando, na certeza de que as palavras de Nosso Senhor se realizariam ao pé da letra. E ao terceiro dia, quando Nosso Senhor finalmente, pelo seu próprio poder, levanta-se daquela pedra fria, a primeira pessoa que ele busca é o colo de Nossa Senhora. Vai anunciar a Maria Santíssima a sua feliz ressurreição, que é aquilo que nos dá a garantia da nossa própria ressurreição futura. Jesus ressuscita com o mesmo corpo que foi gerado no corpo de Maria. Como ele vai dizer em outros lugares, nas aparições, não é um fantasma, tem carne, tem osso. E não é uma carne nova, não é um osso novo, é aqueles que ele recebeu de Nossa Senhora. E mais ainda, a delicadeza de Nosso Senhor é tamanha
que ressuscitando, transformando o seu corpo mortal num corpo glorioso, imortal, capaz agora, como nós vamos perceber e ouvir na Sagrada Liturgia, de atravessar paredes, mas pode ser tocado, pode inclusive comer, fazer refeições. Esse corpo glorioso que ele poderia ter voltado de modo perfeito, vem marcado na carne. Conservou o seu próprio querer as marcas das chagas que ele ganhou na sua paixão, e as carrega com orgulho, as carrega como troféus, carrega aquelas chagas que brilham como diamante puríssimo, primeiro para lembrar a todos que o veem que é a mesma pessoa que estava suspensa na cruz, mas também para lembrar constantemente ao Eterno Pai o preço altíssimo que ele pagou pela salvação das almas, e assim sempre poder nos administrar novamente o perdão, novamente a absolvição, novamente para nós, depois do pecado, seguido, é claro, do arrependimento, abrir as portas do paraíso. Nosso Senhor ressuscita para fortificar e despertar a nossa fé. Se Ele, no extremo do seu amor, morresse por nós e continuasse morto, haveria sempre espaço para alguma dúvida, mas Ele morreu e hoje se levantou glorioso, e com isso Ele confirma aquilo que Ele já havia preparado, aquelas várias ressurreições que Ele fez, que Ele operou durante a vida, especialmente que nós ouvimos nos últimos dias, nas últimas semanas. Era só para dizer que Ele que ressuscitou gente que acabava de morrer, que estava sendo velada, que estava sendo levada para o sepulcro, que ressuscitou Lázaro, 4 dias morto e enterrado, tinha o poder de ressuscitar a si mesmo, pelo seu próprio poder, sem precisar de ninguém que interviesse para a obra desse milagre, porque Ele é o próprio Senhor da vida e o Senhor da morte. Jesus ressuscita, portanto, caríssimos irmãos, para fortificar a nossa esperança. Ele ressuscitou e, como nós celebraremos mais adiante, subiu ao céu, não somente em alma ou em espírito, ou somente o verbo, mas subiu ao céu com a nossa carne, com os nossos ossos, para dizer que é possível ganhar o paraíso, é possível desta vida subirmos ao céu, onde Ele nos prepara as nossas moradas. Cristo ressuscitou dos mortos como primícia daqueles que dormem. Um dia todos ressuscitaremos em Jesus, os bons para a vida eterna no céu, os maus para o castigo eterno. Os grandes frutos da ressurreição de Jesus não são somente a fé, a esperança, mas também podemos ver em Jesus um modelo perfeito e acabado da nossa própria vida espiritual. A nova vida que Cristo nos traz com a sua ressurreição consiste em deixar o pecado, em morrer para todas as paixões e em viver só para Jesus. Mudança verdadeira e completa de vida. Esta vida de santidade, vida de penitência, de mortificação, de renúncia, de amor para com Jesus, é para nós, como foi para Ele, uma condição essencial para chegarmos à feliz ressurreição e à bem-aventurança eterna. Ao contrário, infeliz daquele que, apesar da paixão, apesar de mais uma quaresma, apesar de mais uma Semana Santa, apesar de todos os mistérios que celebramos nesses tempos sagrados, vive de modo impenitente, indiferente, alheio, quando muito preocupado em cumprir preceitos. Mas o preceito é o básico da religião, não esgota a religião, pelo contrário, é o início. Portanto, caríssimos irmãos, certamente é desejo nosso ressuscitar para uma vida nova com Jesus, ter parte com Ele na glória da sua ressurreição. Sendo assim, é conveniente advertir que devemos empregar meios condizentes. Vivamos, portanto, desde este momento para Ele
e sejamos diligentes e fiéis em todos os seus preceitos. Se entre nós ainda há aquele que vive apegado ao pecado, deve se converter sinceramente, que se apresse a ressuscitar, a começar uma vida nova com esse novo tempo litúrgico. Só assim frutificaremos em toda espécie de bons frutos e teremos firme esperança de ressuscitar gloriosamente com Jesus e de com Ele reinar um dia eternamente no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.